fala agora sobre essa profissão, o assistente social. Hoje é dia desse profissional. São mais de 200 mil profissionais no Brasil, pouco mais de 90% são do sexo feminino. E a gente está recebendo aqui a Shellen Galdino, que é assistente social no SUS e pesquisadora. Shellen, bom dia, bem-vinda à Band News FM. Parabéns pelo dia de vocês hoje. Bom dia, Cacá, muito obrigada. Bom dia, Cláudia. É um prazer estar aqui com vocês hoje na minha rádio preferida. Coisa boa! Que coisa boa! É bom a gente receber isso, né? Quando o ouvinte vira entrevistado e diz essas coisas pra gente. E que bom que tem sido cada vez mais frequente. Tem sido cada vez mais frequente. A gente Flora semana passada, Shellen essa semana. Shellen, pra gente fazer bem básico e bem didaticamente, o que é que faz um assistente social? Excelente pergunta. E vou fazer a conexão com os temas que vocês trazeram aqui para mim, por exemplo. A questão da violência doméstica contra a mulher. Nós, assistentes sociais, a gente atua com mulheres em situação de violência doméstica, no atendimento, nas orientações, tanto nas delegacias de atendimento especializado, como também nos hospitais. Então, a gente faz a acolhida dessas mulheres, a gente faz a escuta, a gente orienta, por exemplo, se for o caso de uma situação de violência, encaminhá-la para uma casa-abrigo, ou encaminhá-la para um auxílio-moradia, que muitas vezes precisa. A gente faz toda a orientação dos direitos, das medidas protetivas que elas podem usar para proteger a sua vida. O outro exemplo é que nós também atuamos, por exemplo, na situação de doação de órgãos, né? Como assistentes sociais na saúde, especialmente, a gente faz toda a orientação e acolhimento, especialmente à família. Porque o que acontece nessas situações? A pessoa ela quer doar, mas muitas vezes quando ela entra nessa possibilidade de doar, ela está inconsciente. E aí quem toma as decisões são os familiares e nem sempre é uma decisão confortável para ser tomada. Aliás, então, o momento é terrível, né? É terrível, é muito difícil porque existe ainda uma esperança ali no fundo de que a pessoa vai voltar, mas muitas vezes o quadro clínico ele está totalmente dizendo o oposto e é onde nós também entramos junto com a psicologia. E tem que ser com muita delicadeza para não magoar ainda mais quem já está passando por aquele momento tão difícil. Essa é a habilidade. Uma curiosidade pessoal assim, você sabe que eu impedi que uma assistente social iniciasse a carreira dela, né? Hã? Por quê? Minha mãe, ela estava estudando, minha mãe estudava, ela fazia pré-vestibular, ela ia prestar vestibular para serviço social, isso em 1900, não interessa, e de repente ela descobriu que estava grávida de mim. Ah, tá. Nossa. Ela desistiu, eu pensei que você tinha convencido, não é, tá vendo? Dialogando. Não, ela descobriu que eu tava na barriga dela. Eu um pequeno embriãozinho. E aí, mamãe decidiu assumir a profissão de mãe de 3 filhos hoje e tal. Mas minha mãe seria, se não fosse eu, mamãe seria uma assistente social. Ainda há tempo, se for possível, se for possível, eu tô acho aqui. Que não dá mais tempo. E acho que nem ela tem mais essa vontade. Tem, não. Vai lá, Cláudia. E como é que está o mercado, Shellen, para os assistentes sociais? Além do poder público, obviamente, também tem atuação na rede privada, né? Nas instituições particulares, no mercado. Verdade, Cláudia. Hoje, assim, o mercado de trabalho, nós sabemos que o Brasil vive uma precarização geral, né, da maioria das profissões, com o serviço social não é diferente. Nós atuamos principalmente no setor público. Eu diria que 90%, 95% da atuação do assistente social é no serviço público por causa do perfil da demanda que nós atendemos, que é, em suma, pessoas em situação de vulnerabilidade social ou em situação de violência, que geralmente acontece bastante. A gente atua em escolas, especialmente em tribunais de justiça, mas existe também hoje um mercado na via privada, seja nos próprios hospitais privados, por exemplo, a gente também atua, seja na parte de consultoria também, e tem surgido muito ultimamente um mercado, a partir da judicialização da vida, né, que a gente está vivendo, do serviço social prestar assistência técnica a equipes jurídicas em situação de guarda, como é que vai ser definida a guarda, né, em caso de divórcio, enfim, também de alienação parental. Então, a gente presta esse serviço que é uma espécie de perícia, né, de um laudo que a gente fornece às equipes jurídicas ou ao próprio juizado para eles tomarem a melhor decisão a partir dos vínculos familiares, né, dessas famílias. Ô Shellen, me diga uma coisa, para quem está nesse momento se preparando para escolher uma profissão, querendo escolher uma profissão, né, e aí se depara com a profissão de assistente social. Sim. Sem falar em números, um assistente social ganha bem?
Olha, poderia ganhar melhor, né? A gente não tem. Mas sempre, também, sempre. A gente sempre quer ganhar, a gente sempre quer mais. A média salarial hoje de um assistente social, dependendo do órgão que ele atua, é aí por volta entre R$ 2.500 e R$ 3.000 na Paraíba, tá? Existem outros estados em que a gente já tem estabelecido um certo piso, um certo teto por área. Quantas horas de trabalho? Está regulamentado? 30 horas semanais. Certo. A gente é uma profissão regulamentada, então a gente tem 30 horas 6 horas semanais. 6 horas de trabalho. Ou então dia, por plantão. Ou por dependendo. plantão, tá. Isso, exatamente. Entendi. Esse ano, eu estou vendo aqui na internet que o Serviço Social celebra os 30 anos do Código de Ética. Isso. E o que é que a ética do assistente social diz? Assim, enfim, é claro que a gente não vai detalhar aqui todos os itens, mas os mais importantes. E é uma profissão que requer muito ética, Sim. né? É um atributo que eu acho que é o número 1 para o assistente social hoje. A Com Lei Geral de certeza. Proteção de Dados mudou também as atribuições do assistente Eu social? acho que não mudou as atribuições, mas mudou a forma. Porque nós escrevemos bastantes documentos, né? A gente precisa registrar a nossa conduta em relatórios, em laudos, em pareceres. Então, nós somos uma profissão que também tem a questão do sigilo, né? Então, toda a questão do sigilo, e aí entra um pouco da ética também, especialmente porque a gente lida com situações muito complexas da vida. Imagina que a gente atende situações de violência contra a mulher, abuso sexual contra crianças e adolescentes, situação de negligência contra a pessoa idosa, disputa, né, ali entre a guarda, entre mãe e pai, enfim. Então, são situações muito delicadas da vida. E, geralmente, a gente atende situações de conflito. É um papel E de tem que mediação. manter tudo em sigilo. É um papel Desculpa, desculpa, Cláudia. É um papel de mediação, né? Exatamente. A gente tenta encontrar a melhor forma para que aquela pessoa que é objeto da situação, ela encontre a melhor forma de viver. Sendo que há, às vezes, conflitos dentro da família. Às vezes a própria família não dá o suporte que ela precisa ser acolhida, por exemplo, numa instituição de acolhimento. Isso acontece bastante com crianças e adolescentes que estão no seio da família, mas estão numa situação de violência. Então a gente vai avaliar o que é que está causando aquela violência, por exemplo. Às vezes uma mãe precisa deixar uma criança em casa sozinha para trabalhar. Mas será que a culpa é da mãe? É uma responsabilidade da mãe? Ou porque não existe uma creche disponível na rede pública para que ela possa deixar aquela criança, entendeu? Ô, Cláudia, eu te atropelei, desculpa. Você ia fazer qual é a pontuação que você ia fazer? Não, eu estava perguntando sobre a questão do sigilo, né? Isso. Porque vocês têm acesso a muitas informações, Isso. casos muito delicados, às vezes são casos de muita repercussão local ou Exatamente. até estadual, nacional. E aí fica aquela coisa, né? Tem gente que não pode ver uma rede social, que quer compartilhar, seja o que for, um dado que... Pode fazer isso? Não, não pode, né? Então, a gente não pode, por exemplo, compartilhar, né? Claro, nenhum dado da população usuária, não pode expor fotos, nem nada do tipo. Quando a gente faz muitas visitas domiciliares nas casas das pessoas. E muitas vezes os juízes pedem fotos. Então, é algo que até a gente tem, às vezes, que mediar com os próprios juízes, de dizer que muitas vezes essas fotos podem ser uma invasão da privacidade da pessoa, por mais que ela esteja sendo objeto ali de uma ação judicial. Então, as pessoas tendem, né, a compartilhar as coisas hoje sem nenhum filtro, mas nós, como uma profissão que lida com situações como essa, até com a própria equipe que a gente trabalha, seja médico, seja juiz, seja psicólogo, a gente tem um nível de informações que a gente não pode socializar. Especialmente aquelas que são muito detalhadas, sabe? Que colocam muitos detalhes. Claro que às vezes, para trabalhar em equipe, a gente precisa, né, compartilhar algum nível de informação, mas para além da equipe, claro, de forma nenhuma. Isso tem que ser protegido. São 10h19, eu preciso fazer um intervalo muito rapidinho, mas a Cláudia vai deixar uma pergunta para a Shelley respondendo no próximo bloco. Os assistentes sociais e as assistentes sociais lidam com situações de conflito, de violência, de tristeza, de angústia. E como não se deixar envolver por todo esse emaranhado, essa miríade de emoções. Boa! A aplicação Eu sabia que numa você ia usar essa frase. palavra. A aplicação Eu numa sabia. frase. A piada Atenção, interna, minha gente, é o Rosângela. seguinte: no grupo. A miríade saiu. No grupo da produção da Band News, nossa querida Rosângela e Cardoso. filóloga Rosângela Cardoso Filóloga utilizou boa. essa palavra, miríade. Eu disse, nessa semana, eu fui no Google pesquisar, Eu também claro, fui. porque, né, anotei na minha No caderninho agendinha, de no palavras de caderninho, domingo. exatamente, palavra de domingo. Não usei no domingo, mas estou usando na Na segunda. segunda. Tá? Miríade de sentimentos, de emoções e tal, tá vendo? Sensacional, Essa é a miríade. piada interna. Nossa miríade de temas e assuntos para você, ouvinte, em 103,3 MHz no seu rádio. Cláudia Carvalho deixou... Estamos conversando hoje com a Shelley Galdino,
Eu só quero falar em Asfora, Shellen, mas é Galdino. Shellen Galdino, assistente social no SUS, pesquisador. Hoje, dia do assistente social. Cláudia Carvalho, deixa uma pergunta no bloco passado. Exatamente. Aqui a gente falava sobre a rotina de trabalho de quem faz a assistência social. Isso envolve muitas situações até dramáticas, situações brutais, situações de violência contra a criança, contra a mulher, situações de pessoas que estão passando por dificuldades de saúde, precisam de um transplante, enfim. Vocês lidam com tudo isso, vocês escutam essas pessoas, vão até a casa dessas pessoas. Como não se deixar envolver por tudo isso e afetar até o aspecto psicológico do profissional? É um desafio muito grande, Cláudia, porque assim, a gente lida com fome, a gente lida com pobreza, com violência, a gente lida com pessoas que estão numa situação de vulnerabilidade e muitas vezes a gente vai acionar o Estado e a gente não encontra resposta, a gente não encontra serviço, a gente não encontra vaga. Ou demora demais para sair a resposta, tipo, né? Já aconteceu casos da gente ficar lá no meu serviço, que eu trabalho, com um idoso que não precisava estar internado no serviço de saúde, mas porque estava esperando uma vaga numa casa de acolhida de pessoas idosas. Então você fica naquela de o Estado não tem muitas vezes as vagas disponíveis, você não tem muitas outras ferramentas. Então é uma carga mental muito grande que a gente recebe no nosso dia a dia do trabalho. É muito difícil lidar com ela. Infelizmente, muitos profissionais do serviço social encontram-se em situação de burnout, em adoecimento, em estresse. Mas, claramente, assim, tem essa parte ruim, mas tem muitas partes que a gente se encontra. Por exemplo, eu nunca me esqueço, né? Eu estive na linha de frente na pandemia da Covid, que eu atendi uma situação super complicada de que a pessoa, ela não queria de forma nenhuma ser entubada. Ela não queria e ela precisava muito. Então, não só a medicina entrou, como a enfermagem, o serviço social entrou para tentar convencer primeiro a pessoa. Quando ele ficou inconsciente, para a família. E a mãe não queria, a mulher queria e foi uma miríade, né? Uma complexidade. uma situação Ela muito triste. Na onda aqui, ó. Foram 5 horas de atendimento para convencer que era importante a intubação. Ele ficou entubado por 30 dias na UTI. E quando ele voltou, depois, para agradecer por estar vivo, um jovem de 25 anos, aí você vê o impacto que isso causa na vida da pessoa, né? Da importância de ter ali um profissional preparado. Claro que muitas vezes a gente não consegue separar, né, a vida pessoal da vida do trabalho, mas existem esses momentos que vale a pena todo esse esforço, vale a pena todo esse trabalho. Claro que não é uma missão, né? A gente não é missionária, não tem essa perspectiva, mas tem um pouco desse arsenal, digamos assim, da recompensa moral do trabalho, sabe? Que também existe. É um termo que eu no início eu achava que era descabido, porque, enfim, humanização da saúde, porque tudo tem que ser humanizado. Sim. Mas o fato é que nem sempre a saúde é humanizada e eu acredito que o assistente social tem um papel preponderante nesse processo de ser humano com as pessoas que também... Esse negócio da humanização da saúde é uma regra que virou exceção, né? É verdade, infelizmente. Infelizmente é uma regra que virou exceção. Dificilmente a gente vê a humanização de fato no atendimento médico. Porque nesse caso do entubamento, né, fez toda a diferença. Sim. A presença de uma assistente social para, enfim, mediar essa relação entre médico, enfermeiro e paciente. Nem sempre existe um diálogo assim humanizado. Exatamente. Né? Geralmente é mais técnico, é mais clínico. E nem todas as famílias muitas vezes vão ter as ferramentas para compreender aquele conhecimento clínico. E muitas vezes, às vezes, não é a falta de conhecimento, é a sensibilização, é conhecer. É o choque que a pessoa tem também, né? Exatamente, imagina. Ele que era uma pessoa que era autônomo. Realmente, se ele não trabalhasse, ele não ia ter condições de entubar. Para ele era uma possibilidade de não trabalhar. Então, ele não queria aquilo. E como é que terminou essa história? Terminou que ele hoje está vivo, continua... Foi entubado? Foi entubado, passou 30 dias na UTI. Foi na hora que eu estava respondendo aqui o WhatsApp, eu acho. Ele foi para o hospital de campanha em Campina Grande, porque não tínhamos vaga em João Pessoa. Então, conseguimos convencer a família de que era importante convencer ele. A priori, ele estava muito inconsciente, ele já não tinha nem capacidade assim, de dizer quero ou não quero, sabe? A pessoa ela já estava tão mal. Mas ele voltou lá no serviço que a gente trabalhava, agradeceu, disse que foi a melhor coisa que a gente fez na vida dele, foi insistir para que ele tomasse a melhor decisão. Então, muitas vezes a gente fala que o assistente social é um pouco insistente também, porque teve esse trabalho, inclusive, que a gente fez de combater fake news
de que existia um outro remédio que ia ajudar, que naquela situação, infelizmente, era só a intubação que ia salvar ele, e salvou. Então ele voltou lá, 2 meses depois, recuperado e dizendo obrigado pela minha vida, porque se não fosse vocês eu não estaria aqui hoje. Então isso é maravilhoso. Shellen, quais são as características que você poderia citar? Vamos pensar que tem muita gente, claro, está ouvindo a gente, mas tem algumas pessoas que não sabem ainda que profissão seguir e que pensam na possibilidade do serviço social. Quais as características que é preciso ter para, enfim, ter mais sucesso, mais probabilidade de sucesso na profissão? Para ser um bom assistente social. Bom, eu acho que o primeiro critério para ser um bom assistente social é gostar de gente, gostar de pessoas. Ter esse olhar para que aquelas pessoas elas têm possibilidades e elas são muito mais do que o que elas aparentam. Então, se uma pessoa está em situação de rua, ela não só está em situação de rua porque ela quer, mas porque um conjunto de fatores familiares, uma miríade de fatores levou ela àquela situação. Então, eu acho que é ter esse olhar mais profundo sobre o humano, sobre as famílias, sobre as pessoas. Ter esse olhar que também é empático, né? Que possa compreender o lugar do outro, não com um olhar de julgamento, não com um olhar de preconceito. Então, acho que a primeira característica é gostar de gente, e gostar de gente sem preconceito, gostar de gente sem racismo, gostar de gente sem machismo, compreender a vida como ela é, na realidade concreta. E acho que uma segunda qualidade é ter um perfil proativo, né? Porque a gente precisa conhecer bem a rede de atendimento do Estado, então a gente precisa ter uma boa conexão, um bom network. Legislação também, me imagino, Legislação, né? A gente tem que ter um conhecimento profundo e dependendo da área que a gente atua e precisa aprofundar em uma, precisa aprofundar em outra. O conhecimento da lei é muito importante e a gente precisa ter um conhecimento bastante teórico também da conjuntura brasileira para poder conhecer os casos e poder explicar melhor para as pessoas que geralmente vão tomar decisões. Quando a gente, por exemplo, é acionado pela justiça para fazer alguns pareceres para subsidiar decisões judiciais. Shellen, para a gente finalizar, minha pergunta aqui, para amarrar tudo. Dia do assistente social hoje, né? Dia Nacional do Assistente Social ou da Assistente Social. É uma data a ser comemorada? Eu acredito que sim. É uma data a ser comemorada. Eu acho que o Brasil é um país melhor com assistentes sociais. Eu acho que todos os lugares que a gente atua, alguém um dia já precisou, que vai no serviço público, precisou falar com uma assistente social. Seja aquela pessoa que está ali precisando do Bolsa Família, seja aquela pessoa que precisa de uma cesta básica, seja aquela pessoa que está numa situação de violência. Às vezes ela se sente mais confortável em falar com assistente social do que com qualquer outro profissional. E os profissionais devem comemorar essa data? É uma data a ser comemorada pelos profissionais também? Com certeza. Eu acredito que a gente tem um impacto na vida das pessoas. Eu trouxe esse exemplo, poderia trazer diversos outros, de como a nossa atuação, de como a nossa existência, o nosso conhecimento possibilita uma vida melhor para muita gente. Claro que não depende só da gente, né? Isso aí é inegável. Não depende só do assistente social, a gente depende de uma estrutura do Estado organizada, de uma política social organizada. Então, é um dia para ser celebrado, mas é um dia também para a gente pontuar que precisamos de mais. A gente precisa de condições de trabalho melhores, a gente precisa ter uma sala de atendimento bem, né? Porque a maioria dos assistentes sociais atende sem nem ter um computador, imagina, não tem estrutura física. Nos dias de hoje não tem como ninguém trabalhar sem acesso a muitos assistentes sociais internet, hoje no Brasil não tem nem sequer um computador e continuam lá fazendo o seu trabalho, né, para viabilizar direitos. E claro, né, assim, na guia aí da enfermagem, acho que a gente também precisa pedir para as pessoas, especialmente os representantes políticos, que a gente também precisa de piso salarial. A gente precisa ter uma garantia e estabilidade financeira. Todas as profissões precisam, o assistente social também precisa. Shellen Galdino, assistente social. Obrigado pela entrevista. Obrigada. Um abraço para você, parabéns pela data. Mande abraço aos seus colegas assistentes. Você trabalha onde hoje? Você atua onde? Hoje eu sou professora de serviço social. Eu também tenho uma consultoria em serviço social e eu sou assistente social na UPA, dos bancários. Bancários, olha aí. Espero nunca precisar de você. Igualmente. E um abraço para sua mãe, tá? Um abraço para minha mãe. Obrigado a todos. Obrigado, parabéns, viu, pela profissão.